Olá, muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, seja derramada sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família neste dia feliz, nesta hora bendita, em que o Senhor, nosso bondoso Pai, nos concede a graça de estarmos respirando e de estarmos confiando nele. Eu sou a pastora Carmen Soares e quero compartilhar com você a palavra de Deus, porque juntos com o Senhor e confiando em sua palavra, nós somos muito mais fortes, muito mais. Então, sempre é uma honra para nós, é um privilégio, é uma bênção nós podermos desfrutar da palavra de Deus, compreender o que o Espírito Santo quer nos falar, nos instruindo, nos exortando e nos consolando para o nosso bem. Deus nos ama e Ele tem prazer em nos abençoar. Ele se alegra com a nossa alegria. Ele se alegra quando você está alegre, quando eu estou alegre, quando nós estamos alegres. O Senhor se alegra também com a nossa alegria. A alegria do Senhor sempre traz um bom resultado para nós. A alegria do Senhor é a nossa força. E nós só iremos alegrar o coração do nosso Deus se nós conservarmos em nós a atitude de fé. Não tem como nós alcançarmos as coisas que nós precisamos, que nós não podemos adquiri-las com a nossa capacidade. Nós muitas vezes tentamos resolver os nossos problemas sozinhos, com a nossa força, com o nosso potencial, mas às vezes nós não conseguimos resolver. Se a pessoa que tem dinheiro fica mais fácil, porque o dinheiro ampara a ela, e tudo que ela desejar fazer, que depender do dinheiro, é só ela usar o dinheiro e resolver. Mas mesmo assim, mesmo a pessoa tendo muito dinheiro, existem situações difíceis que ela enfrenta, problemas que elas enfrentam, que elas não conseguem resolver com o dinheiro. Se elas estiverem andando na fé, porque existem muitas pessoas que têm dinheiro, mas elas sustentam a fé em Deus. Mas infelizmente, a maior parte daqueles que possuem dinheiro, a confiança deles está no dinheiro. Porque com o dinheiro ele compra tudo. O dinheiro compra até a vaidade humana. O dinheiro faz a pessoa se sentir bem, faz ela se sentir amparada. E por isso, a pessoa rica, ela exerce menos a fé. Mas o pobre, que não tem ninguém para o amparar, que não tem o dinheiro para ampará-lo nas suas necessidades, ele aprende mais a depender da fé. Ele depende de Deus. Muitas vezes, a pessoa se encontra numa situação tão complicada, tão difícil, e ela não vê ninguém que possa libertá-la daquela opressão provocada pela situação difícil que ela está vivendo. Só restando a ela um recurso: buscar a Deus. E eu quero compartilhar com você o que nós lemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, e a partir do verso de número 27. É muito interessante, porque hoje eu quero dizer para você, o tema dessa nossa meditação hoje na palavra de Deus é: conforme a vossa fé. Conforme a vossa fé. Nós lemos assim, em Mateus capítulo 9, a partir do verso de número 37. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isto? Responderam-lhe:
sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Meu Deus, que obra maravilhosa! Mas o que me chama a atenção, e que deve chamar a sua atenção também, é qual era o requisito que esses dois cegos tinham para que eles alcançassem o milagre. Talvez você pode dizer para mim: pastora Carmen, eu estou precisando de um milagre, mas eu não tenho nem fé suficiente para poder alcançar esse milagre. Só a misericórdia de Deus. Excelente. Porque a misericórdia de Deus é exatamente o que nós precisamos. Ele conhece a nossa fragilidade, Ele conhece a pequenez da nossa fé, Ele sabe a nossa limitação. E como Jeremias falou no livro de Lamentações, no capítulo 3, que as misericórdias do Senhor não têm fim. Elas renovam a cada manhã, porque grande é a sua fidelidade. Se Deus não fosse fiel, e se Ele não fosse misericordioso, muitos de nós não estaríamos servindo a Ele, porque nós não tínhamos fé. Eu não tinha fé. Não adianta eu dizer para você que antes do Senhor ter misericórdia de mim, me alcançar e me salvar, eu não vou dizer para você que eu tinha fé, porque eu não tinha fé. Eu era pragmática, eu acreditava nas coisas que eu via, na prática do dia a dia, naquilo que eu via as outras pessoas praticarem. Mas eu não tinha fé em Deus, eu não tinha vida com Deus, eu não aprendi a ter vida com Deus. E existe muitas pessoas que estão até mesmo dentro das igrejas, que não aprendeu a ter vida com Deus. Ela vive também uma vida pragmática, das coisas que ela está acostumada a fazer, ou ela viu outras pessoas fazerem, e ela acaba imitando aquilo que ela viu as pessoas fazerem, ou aquilo que ela já tenha feito alguma vez e deu certo. Eu já fiz isso alguma vez e deu certo, então eu vou fazer agora novamente. Eu vi aquela pessoa fez isso e deu certo, então eu vou fazer também. Mas isso não é exercitar a fé, isso é copiar alguma coisa que deu certo na vida de alguém, e às vezes aquilo não vai dar certo na nossa vida, e aí a pessoa fica decepcionada. Aí é a hora dela voltar para Deus e compreender que para ela obter o que ela está precisando, é necessário que ela tenha fé. Se você olhar os vários milagres que estão relatados na Bíblia para o nosso ensino, se você ouvir as pessoas contando os milagres que elas alcançaram do Senhor nos dias atuais, você vai ver que a arma que ela possuía, que a ferramenta que ela possuía para alcançar este milagre, era exatamente a fé. O mesmo que Deus, nosso bondoso Pai, espera de nós. Porém, pela sua misericórdia e fidelidade, Ele não iria pedir para você usar algo que Ele não teria te dado. Ele não pediria para mim, Ele não me mandaria usar algo que eu não teria recebido dele. Por quê? Porque é Ele que efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. É Ele que faz, a obra é Deus que faz. Então, Ele vai me dar a fé quando eu ouço a palavra de Deus. Por que é importante eu ouvir a palavra de Deus? Porque nós adquirimos fé. A fé é um produto que nós adquirimos, que é produzido no nosso coração. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, a fé, ela vem, e vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós adquirimos fé.
A fé é a certeza das coisas que nós esperamos receber, que nós esperamos obter para a nossa vida, para o nosso desfrute ou para o desfrute da nossa família ou de uma outra pessoa. Então a fé é a certeza daquilo que nós estamos esperando receber, é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção dos fatos que ainda não se veem, como está escrito na carta aos Hebreus capítulo 11. E é muito interessante que no texto que nós acabamos de ler, esses dois cegos, que quando avistaram o Senhor Jesus, eles seguiram e começaram a clamar: Senhor, tenha compaixão de nós. Tenha compaixão de nós, filho de Davi. Então eles começaram a clamar. E a pessoa, quando ela clama a Deus, é porque ela tem fé. Porque quem não tem fé, desiste logo. Já entrega os pontos, já se entrega ao fracasso, à depressão, à amargura. Outros têm coragem até mesmo de planejar a sua própria morte. A maior parte, aliás, todas as pessoas que cometem suicídio são pessoas que planejaram a sua própria morte. E ao invés de exercitar a fé, que é um recurso, uma ferramenta dada por Deus para nos auxiliar na nossa caminhada, para nós poder clamar a Ele, ao invés delas fazerem isso, elas preferem decretar a sua falência. E como que elas decretam a sua falência? Elas decretam planejando o autoextermínio, planejando a sua própria morte. Veja você, no caso dos dois cegos que seguiram o Senhor Jesus, eles tinham um problema que aos olhos humanos não tinha como ser solucionados. Naquela época não existia transplante de córnea ou qualquer outro recurso da medicina, da ciência, para poder dar àqueles homens a chance de voltar a enxergar. Não existia isto. Não existia. Então eles precisavam depender da sua fé. Aí eles fazem o quê? Eles clamam ao Senhor Jesus. E qual que é o clamor? Tenha compaixão de nós. Tenha compaixão de nós, filho de Davi. Porque eles tinham um problema que eles não tinham capacidade de resolver. Que os médicos da época não podiam resolver. Que o dinheiro não dava a eles também. Eles podiam até ter dinheiro. Mas como não tinha a ciência, não tinha a medicina, a ciência da medicina à disposição deles, então o dinheiro não resolveria o problema deles. Então era necessário eles exercitarem a fé. Então por isso eles clamam. Uma pessoa que tem fé, ela aprende a clamar a Deus. Ela não se desespera. Ela fala, pronto, agora eu estou perdido, agora não tem mais jeito. Não. Uma pessoa que tem fé, ela nunca decreta a sua falência. Se você está nos assistindo, é porque você é uma pessoa que tem fé. E se você é uma pessoa que tem fé, você nunca vai abrir a boca para decretar a sua falência, porque você crê num Deus que tem todo o poder, um Deus que chama a existência as coisas que não existem e já chama pelo nome para entregar em nossas mãos. Então é muito importante você lembrar disso. Nunca use a sua boca para decretar a sua falência, dizendo, este problema não tem solução. Geralmente quando a pessoa pensa desta maneira, Satanás, o nosso adversário, o inimigo da nossa vida, a potestade do ar, que luta contra nós, contra o nosso sucesso, ela vai sempre nos fazer lembrar de pessoas que enfrentaram os mesmos problemas e não conseguiram resolver. Vai chegar para você e vai argumentar, pode desistir, rapaz, pode desistir, menina, porque o fulano teve esse mesmo problema e não teve solução. E o que aconteceu com ele? Ele morreu. Ela morreu. E aí a pessoa vai falar, pronto, é aquela pessoa que anda com a pá nas costas, né? É a pá do coveiro nas costas, anda com ela nas costas, sempre para jogar uma pá de terra em cima da nossa fé. Então você precisa tomar cuidado em não dar ouvidos àquilo que as pessoas
pessoas dizem contrário o que você espera alcançar de Deus. Mas você precisa dar ouvido àquilo que Deus, nosso Senhor, fala a nosso respeito. E o que Deus fala a nosso respeito? Ele diz para nós, Jesus Cristo, Senhor, diz para nós: tudo é possível para aquele que crê. Um certo homem que tinha um filho endemoniado, que é chamado de lunático aqui na palavra de Deus. E esse homem leva o filho para os discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, pede para eles orarem pelo seu filho, e os discípulos oram pelo filho, e o demônio não sai, o menino continua endemoniado, já era um jovem adolescente, continuava endemoniado, possesso, que o demônio jogava no fogo, outra vez jogava na água, sempre procurando ou matá-lo queimado ou matá-lo afogado. E aquele pai, cansado daquela rotina de sofrimento, procura os discípulos do Senhor Jesus, e eles oraram e não puderam resolver o problema. Certo dia, ele encontrando nosso Senhor Jesus Cristo, ele leva o menino e chega para Jesus e conta para Jesus: Senhor, tem misericórdia de nós, o meu filho é lunático, o demônio às vezes joga-o no fogo para o matar queimado, e outras vezes na água para o matar afogado. E eu trouxe ele para os seus discípulos orar por eles, e eles oraram, e o demônio não os deixou. Mas se tu podes fazer alguma coisa, então faça alguma coisa por nós. Jesus olhou para ele e falou assim: se tu podes fazer alguma coisa, tudo é possível para aquele que crê. Ele mostrou o caminho para aquele homem. O que estava faltando na vida dele? Ele até repreende, dizendo: ó geração perversa, até quando eu estarei convosco? Trazei aqui o menino. E ele repreendeu o demônio, ele falou para o demônio: retira-te dele. E o demônio jogou aquele menino de um lado para outro, furioso, e saiu do menino, e o menino ficou liberto. O menino ficou liberto. Então o que aquele homem não podia fazer, Jesus Cristo fez por ele. Deu a ele o livramento que ele precisava. Os dois cegos, o que eles fizeram? Eles clamaram ao Senhor. Nós só iremos alcançar o milagre que nós estamos esperando se nós aprendermos a clamar ao Senhor. E só clama ao Senhor quem tem fé. Então, o que Jesus pergunta para eles? Credes? Credes? Tendo Jesus chegado em casa, entrado em casa, e aproximou os cegos, e Jesus lhes perguntou: creres que posso fazer isto? Responderam-lhes: sim, Senhor. A resposta do Senhor Jesus, qual foi a resposta do Senhor Jesus para aqueles homens? Primeiro, ele tocou os olhos deles, dizendo: faça-vos conforme a vossa fé. E aí qual foi o resultado? Abriram-se-lhes os olhos, eles passaram a enxergar. Se não tiver fé, vai ser impossível nós alcançarmos o milagre que nós estamos precisando para nós e para nossa família. Existem muitas pessoas servindo a Deus, mas com uma vida derrotada, fracassada, mas não é por causa de Deus, não é porque Deus não quer fazer o milagre na vida delas, mas é porque às vezes elas não têm fé. O que move a mão de Deus é a nossa fé. O que move o mundo espiritual em nosso favor é exatamente a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, a nossa fé no Deus vivo, a nossa fé na palavra de Deus. Quem tem fé em Deus, quem tem fé em Jesus Cristo, quem acredita na palavra de Deus, esta pessoa alcança o que a alma dela está buscando no Senhor. Então, quando Jesus fala para eles: credes que eu posso fazer isto? E eles responderam para o Senhor: sim, Senhor. Jesus tocou os olhos deles, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. Então, o que eles tinham na sua vida para alcançar o milagre? A fé. O que nós precisamos ter na nossa vida para alcançar o milagre que nós estamos precisando, que a nossa família está precisando? A nossa fé. O que nós precisamos para resolver o problema financeiro que nós estamos enfrentando, o problema do desemprego, a dívida que nós temos para pagar e não temos o dinheiro para pagar, o problema
problema de saúde que os médicos não conseguem resolver, que os remédios não curam, que os médicos não conseguem diagnosticar. Quando consegue o diagnóstico, o remédio não dá certo, não funciona. O que nós temos que fazer? Nós temos que usar a fé em Deus, nós temos que crer em Deus e crer no Senhor Jesus Cristo e depositar a nossa fé na palavra do Senhor, que é viva e eficaz. E Deus falou que a palavra que sai da boca dele não retorna para ele vazia, mas antes dela voltar para ele, ela faz aquilo que é do agrado de Deus. Então, o que nós precisamos aprender a fazer? Depositar a nossa fé na palavra de Deus, ter fé. Como é que eu vou ter fé? Terei fé ao ouvir a palavra de Deus, terei fé ao estudar a palavra de Deus, vendo o que Deus fez na vida das outras pessoas e ter no meu coração a ousadia de dizer: meu Deus, se o Senhor fez na vida desses dois cegos, o Senhor pode fazer na minha vida também. Se o Senhor fez na vida da viúva de Sarepta, que havia saído da sua casa naquele dia para pegar aqueles gravetos de lenha, para cozinhar aqueles 2 pequenos bolos, ela comeria um, seu filho comeria o outro, e depois, no entendimento dela, eles iriam morrer. Só que lá nos céus, o Deus cujos olhos estão sobre a terra, o Deus onisciente, onipotente, onipresente, que conhecia tudo da vida daquela viúva pobre, ele já havia determinado mandar o socorro até ela. Ele já havia determinado que o Elias chegaria na casa dela naquele dia, no dia em que ela só tinha um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. Deus não chega atrasado, não chega adiantado, ele chega na hora certa. E lá, quando nós lemos no livro de 1 Reis, nós encontramos o quê? O Elias chegando na casa da viúva na hora certa, quando ela tinha apenas um punhado de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. E quando ele fala para ela: mulher, traga para mim um pequeno bolo. Primeiro ele pediu água, aí ela foi buscar água. Que água? Ela ainda possuía água, tinha água ainda na sua casa, e ela foi para pegar a água. Mas quando ele diz para ela: traz-me também um pequeno bolo, aí ela vira para trás e fala: tão certo como vive o Senhor teu Deus. Então a mulher acreditava em Deus. A mulher acreditava em Deus. Tão certo como vive o Senhor teu Deus, que a tua serva não tem em casa, senão um punhado de farinha na panela, um pouquinho de azeite na botija. E olha aqui, eu vim aqui pegar esses gravetos. Eu vou voltar para dentro agora. Eu vou fazer 2 pequenos bolos, um para mim e outro para o meu filho, e nós comeremos e depois morreremos. Aí entrou o requisito que Deus espera de nós. Entrou a fé em ação e a obediência. A fé e a obediência quebra a maldição. Qualquer maldição derrota Satanás, fecha a boca do diabo e põe o demônio para correr. Põe o espírito da derrota para correr, porque também não adiantaria nada. Se aquela viúva de Sarepta, que nós encontramos sua história no livro de Reis, a partir do capítulo 17, 1 Reis, a partir do capítulo 17, nós encontramos exatamente isto. Se ela ouvisse o Elias dizer isto, o homem de Deus, o profeta, o enviado de Deus, o homem que tinha a palavra da vitória para ministrar sobre a vida dela, se ela não desse ouvido ao profeta de Deus, ela morreria de fome, seu filho morreria de fome. Mas ela deu ouvido ao profeta de Deus: vai e fazes, conforme você disse, mas faz primeiro para mim um pequeno bolo e traz aqui, porque assim diz o Senhor, que o azeite da botija não vai acabar. Assim diz o Senhor, a farinha da panela não vai acabar. Ela teve que exercitar a fé. Ela teve que acreditar na palavra do homem de Deus. Crede no Senhor teu Deus, estareis seguros, e crede nos seus profetas e prosperareis. Ela teve que acreditar. E ela acreditou. Acreditar é acreditar algo na conta de
alguém: mas se eu só tenho um pouquinho, como é que eu vou acreditar o que eu tenho na palavra deste homem? Se eu só tenho um pouquinho. Mas era a única maneira que ela tinha na sua vida para resolver o problema, era acreditar o pouquinho que ela tinha na palavra do profeta. Aí ela vai e pega, entra lá, faz o pequeno bolo, traz para o homem e para o profeta de Deus, Elias. Ele come, os dois, ela e o filho que estavam destinados à morte, agora estava com a vida abençoada. A maldição havia sido quebrada, a maldição da morte havia quebrado. Deus já havia determinado nos céus abençoar a viúva de Sarepta. Mas ela só seria abençoada se ela ouvisse a palavra do profeta Elias e ela colocasse crédito na palavra dele, depositasse o seu pouquinho na palavra dele. E ela fez isto. E o resultado? Comeu. Ela, seu filho Elias, ela, sua casa, seu filho Elias, por muito tempo. E o azeite, a farinha da panela não acabou, o azeite da botija não acabou, porque ela acreditou em Deus. Deus está pronto para fazer o milagre que você precisa. A única coisa que você precisa fazer é acreditar na palavra dele. Quando o Senhor Jesus Cristo perguntou para os dois cegos: credes que eu posso fazer isto? A resposta deles qual foi? Sim, Senhor. Deus nosso Pai, que te ama com amor eterno, o amor incomparável, imensurável, não dá para medir o tamanho do amor de Deus para com a sua vida, para com a sua casa, para com a sua família, para com a nossa vida. Mas é preciso nós acreditarmos na palavra do Senhor. Nós precisamos tratar a palavra de Deus como sendo a solução para os problemas da nossa vida. Não adianta eu ler um determinado texto da minha preferência na Bíblia, ler por ler. Eu preciso acreditar na palavra de Deus. Você precisa acreditar, porque a palavra de Deus é a palavra de vitória e ela já foi liberada sobre nós. Ela já foi liberada quando o nosso Senhor Jesus Cristo, ele deixou o seu trono de glória e ele veio aqui para morrer por nós na cruz. Ele próprio disse: Pai, está consumado. Quando ele deu esse brado lá na cruz, ele estava liberando a palavra de vitória para a minha vida, para a sua vida, para a nossa casa e para a nossa família e para todas as casas e todas as famílias da terra. O problema é que as pessoas não acreditam no poder de Deus. Elas julgam os servos do Senhor. Quantas pessoas que estão sofrendo derrotada, aí ela fala: eu vou na igreja. Você vai lá atrás daquele pastor ladrão? Você vai lá atrás daquela pastora ladra? Ela está querendo só o seu dinheiro. Ele está querendo o seu dinheiro. E aí a pessoa, ela se prende nessa palavra de derrota, nessa palavra do diabo, para poder atrapalhar a sua vida e fica amargurando na derrota, na insensatez de um coração incrédulo e prefere morrer do que dar ouvido à voz de Deus e obedecer à voz do Senhor. Quantas pessoas que fazem assim? Quantas pessoas que preferem morrer do que ouvir a voz de Deus, do que ir na igreja evangélica e pedir oração? Às vezes o orgulho, a vaidade que o diabo colocou na mente e no coração dela, faz ela permanecer de coração endurecido diante de Deus, quando que o brado de vitória do Senhor Jesus Cristo já foi dado por nós na cruz do Calvário, quando ele disse: Pai, está consumado. Ele liberou a bênção sobre nós, mas ela só vai se consumar na nossa vida se nós ouvi-la e obedecer e dizer: Senhor, eu creio, Senhor, eu preciso deste milagre, Senhor, eu preciso desta bênção, como fez os dois cegos. Credes que eu posso fazer isto? Sim, Senhor.
Sim, Senhor. Então tocou-lhe os olhos e disse para eles: sejam feitos conforme a vossa fé. Deus não está procurando dinheiro, nosso dinheiro, para realizar um milagre na nossa vida. Deus está procurando a fé em nosso coração. Mas antes dele procurar a fé, você pode ter certeza que o Espírito Santo já agiu e já derramou o poder da fé em nossos corações. Já fez a obra. Deus não vai requerer de nós algo que nós não temos para corresponder com Ele. Deus não vai exigir de mim e de você algo que nós não temos para oferecer a Ele. Nós precisamos acreditar no Senhor. Nós precisamos crer na palavra de Deus. Crede no Senhor teu Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então a solução está no crer, em exercitar a nossa fé. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. O que move a mão de Deus é a fé. O que move o mundo espiritual em nosso favor é a fé. A fé é a ferramenta que o Deus vivo nos deu através da palavra dele. E não tem nada que Deus não possa resolver. Não tem problema que ele não possa resolver. Não tem dificuldade que ele não tenha solução para ela. Problema é que às vezes nós não cremos. Então, se você está nos vendo, é porque você crê. E se você crê, eu libero sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo a bênção que você está esperando para você, para sua casa, para sua família, para que vocês tenham uma qualidade de vida melhor, a qualidade de vida que foi conquistado não pelo preço do ouro e nem da prata e nem da moeda corrente no presente século, mas pelo poder da vida do Filho de Deus, pelo sangue do Cordeiro de Deus que foi derramado por nós lá na cruz. Que em nome do Senhor Jesus Cristo você tenha a vitória que você está esperando, a bênção que você está esperando, o milagre que você está esperando. Que o Deus Todo-Poderoso, que já demonstrou o quanto te ama, o quanto ama a sua casa, o quanto me ama e ama a minha casa, que Ele derrame agora do alto dos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo, sobre a sua vida, a bênção que você está esperando, a bênção que você está pedindo. Quero agora orar com você. Senhor, nosso Deus e nosso bondoso Pai, o Senhor é o Deus onisciente, onipotente, onipresente, o Deus de vitória, o Deus que enviou nosso Senhor Jesus Cristo para derrotar Satanás, para derrotar os demônios que nos escravizam, que colocam angústia, amargura, revolta e até mesmo, meu Deus, desespero, ao ponto de levar a pessoa a desejar a própria morte. Em nome do Senhor Jesus Cristo, repreende Satanás, repreende todo o poder maldito e maligno que tem causado angústia, que tem colocado este mal, que tem colocado esta perturbação na vida desta pessoa. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, repreende o espírito imundo da doença, da enfermidade, o espírito imundo que tem tentado manter essa pessoa no cativeiro da enfermidade, no cativeiro da amargura, provocado, meu Deus, por este problema que ela tem enfrentado há anos e anos, dias e dias, meu Deus, que tirou o sono, tirou a alegria, tirou a paz, tirou até mesmo o prazer de viver. Repreende Satanás, que mantenha na escravidão, que tenha mantido no cativeiro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Liberta esta pessoa, liberta este lar, liberta esta família do poder maligno, do poder demoníaco, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Livra esta pessoa, dê a ela agora, meu Pai, dê a ela a solução, dê a ela o livramento, dê a ela o milagre que ela está te pedindo. Opera um milagre, meu Deus, nós te pedimos isto em nome do nosso Senhor Jesus e te agradecemos com a certeza
que o Senhor já está realizando, Pai. Assim como o Senhor realizou na vida desses 2 cegos, assim como o Senhor libertou o filho daquele homem que foi procurar o nosso Senhor Jesus, porque o seu filho era endemoniado, assim como o Senhor livrou a viúva de Sarepta da morte pela fome, livrou o seu filho, livrou a sua casa, multiplicando o azeite e a farinha, que o Senhor multiplique o pouco que essa pessoa tem, que o Senhor dê a ela, meu Deus, dê a ela, Senhor, dê a ela o socorro que ela está pedindo hoje, em nome do nosso Senhor Jesus, para a tua glória, para o teu louvor. Declaro esta pessoa abençoada, a casa dela abençoada, a família abençoada, ela abençoada, libertada de todo mal, em nome do nosso Senhor Jesus, para a tua glória e para o teu louvor, meu Deus, que assim seja. Amém. Muito bem. Que Deus nosso Senhor, o bondoso Deus que possui os céus e a terra, te abençoe, fortaleça a sua vida e que você continue firme na fé, confiando no Senhor Jesus, como Ele ordenou. Credes em Deus e credes também em mim. Creia no Senhor Jesus. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço e que o Senhor fortaleça ainda mais a sua fé. Fique na graça e na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro. Não se esqueça que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E aquele que nos fortalece é o Senhor Jesus. Não te esqueças também que se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Ponha isso no seu coração e abra sua boca e declare bem forte: o Senhor Jesus Cristo é o meu bom pastor e nada me faltará. Declare isto e Ele há de fazer grandes obras na sua vida. Um grande abraço, Deus te abençoe e vai dar tudo certo, porque agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, ninguém. Eu tenho esta convicção e que você tenha também e vai acabar tudo bem em nome do Senhor Jesus. Fique na graça e na paz do Senhor.